O conto de hoje é um conto de Anton Chekhov sobre uma aposta insensata entre um banqueiro rico e um jovem advogado. Uma aposta que começou numa discussão sobre pena de morte e prisão perpétua, mas que se transformou numa profunda reflexão sobre o verdadeiro valor da vida, da sabedoria e da própria existência humana. Vamos ao conto. Era uma noite escura de outono. O velho banqueiro media a passadas o seu gabinete e recordava como, 15 anos atrás, no outono, ele dava uma festa. Nesta reunião, esteve muita gente inteligente e houve muitas conversas interessantes. Entre outros assuntos, falou-se da pena de morte. Os convidados, entre os quais havia não poucos sábios e jornalistas, na sua maioria, tinham uma atitude negativa em relação à pena de morte. Achavam esse método de punição obsoleto, imoral, impróprio para os estados cristãos. A opinião de alguns deles era de que a pena de morte deveria ser definitivamente abolida e substituída pela prisão perpétua. Não estou de acordo, disse o banqueiro, dono da casa. Nunca experimentei nem a pena de morte, nem a prisão perpétua, mas se é possível julgar a priori, a minha opinião é de que a pena de morte é mais moral e mais humana do que a prisão. A execução mata de uma vez, né? Ao passo que a prisão perpétua mata aos poucos. Que carrasco é, pois, mais humano? Aquele que mata de repente ou o que arranca a vida no decorrer de muitos anos? Tanto uma coisa como outra são igualmente imorais, observou um dos convidados, porque ambas têm a mesma finalidade: tirar a vida. O Estado não é Deus, não tem o direito de tirar aquilo que não pode devolver, se quiser. Entre os convidados estava um jurista, jovem de uns 25 anos. Quando lhe perguntaram a sua opinião, ele disse: tanto a pena de morte como a prisão perpétua são igualmente imorais, mas se me oferecessem a escolha entre a morte e a prisão perpétua, eu certamente escolheria a segunda. Viver de qualquer maneira é melhor do que não viver de todo. Começou uma discussão animada. O banqueiro, que era então mais jovem e mais nervoso, súbito ficou fora de si, deu um murro na mesa e gritou para o jovem advogado: não é verdade? Aposto 2 milhões que o senhor não aguentará numa cadeia nem 5 anos. Se o senhor fala sério, respondeu-lhe o advogado, eu aposto que posso aguentar a prisão, não por 5, mas por 15 anos. 15? Aceito! Gritou o banqueiro. Senhores, eu ponho na mesa 2 milhões. De acordo, o senhor põe 2 milhões e eu a minha liberdade, disse o jurista. E essa aposta selvagem e insensata realizou-se. O banqueiro, que naquele tempo não tinha conta dos seus milhões, mimado e leviano, estava encantado com a aposta. Durante a ceia, ele pilheriava com o jurista e dizia: caia em si, jovem, enquanto ainda não é tarde. Para mim, 2 milhões são uma ninharia, mas o senhor se arrisca a perder 3 ou 4 dos melhores anos de sua vida. Eu digo 3 ou 4 porque o senhor não aguentará mais do que isso. Não esqueça tampouco, infeliz, que a prisão voluntária é muito mais penosa do que a compulsória. O pensamento de que, a cada momento, o senhor pode sair para a liberdade vai lhe envenenar toda a existência na prisão. Eu tenho pena do senhor. E agora o banqueiro, andando de um lado para outro, recordava tudo isso e se perguntava: para que foi essa aposta? Qual é o proveito disso? O jurista perdeu 15 anos de sua vida. E eu jogo fora 2 milhões? Será que isso poderá provar aos outros que a pena de morte é pior ou melhor que a prisão perpétua? Não e não. É tolice e insensatez. De minha parte, isso foi um capricho de homem enfastiado. E da parte do jurista, nada mais que avidez de dinheiro.
e ele continuou recordando o que aconteceu depois da famosa noitada. Ficou resolvido que o advogado passaria a sua reclusão, sob a mais severa vigilância, numa das alas construídas no jardim do banqueiro. Combinou-se que, no decorrer de 15 anos, ele ficaria privado do direito de atravessar a soleira da sua sala, de ver gente viva, ouvir vozes humanas e receber cartas e jornais. Permitiu-se que ele possuísse um instrumento musical, lesse livros, escrevesse cartas, tomasse vinho e fumasse. Pelo trato, suas comunicações com o mundo exterior poderiam ser apenas mudas, através de uma janelinha especialmente construída para esse fim. Tudo aquilo de que precisasse, livros, notas musicais, vinho e o resto, ele receberia por intermédio de bilhetes, em qualquer quantidade, mas somente pela janelinha. O contrato previa todos os detalhes e minúcias, que faziam a reclusão rigorosamente solitária e obrigava o advogado à permanência de 15 anos exatos, das 12 horas de 14 de novembro de 1870, terminando às 12 horas de 14 de novembro de 1885. A menor tentativa da parte do jurista de quebrar qualquer das condições, ainda que 2 minutos antes do término do prazo, libertava o banqueiro da obrigação de pagar-lhe os 2 milhões. Durante o primeiro ano, o jurista, conforme se podia julgar pelos seus lacônicos bilhetes, sofria muito de solidão e tédio. Da sua ala, constantemente, dia e noite, ouviam-se os sons do piano. Ele recusou o vinho e o tabaco. O vinho, escrevia ele, excita os desejos, e os desejos são os primeiros inimigos do prisioneiro. Além disso, não existe nada mais aborrecido do que tomar bom vinho sem ver ninguém. Quanto ao tabaco, poluía o ar do seu quarto. No primeiro ano, mandavam-lhe livros, de preferência de conteúdo leve, romances com complicadas intrigas amorosas, contos policiais e fantásticos, comédias, etc. No segundo ano, a música silenciou na ala, e o jurista, nos seus bilhetes, exigia somente os clássicos. No quinto ano, novamente ouviu-se a música, e o prisioneiro pediu vinho. Aqueles que o observavam através da janelinha diziam que todo esse ano ele só comia, bebia e ficava deitado na cama, bocejava muito e falava consigo mesmo, em tom irado. Não lia livros. Às vezes, durante a noite, ele se punha a escrever, escrevia longamente e, pela madrugada, rasgava em pedaços tudo o que escrevera. Mais de uma vez, ouviram-no chorar. No sexto ano de reclusão, o prisioneiro dedicou-se com afinco ao estudo de línguas, filosofia e história. Ele se entregou a esses estudos com tamanha avidez que o banqueiro mal tinha tempo de fazer vir os livros necessários. No decorrer de 4 anos, por exigência do prisioneiro, foram importados cerca de 600 volumes. No período desta paixão, o banqueiro recebeu, entre outras, esta carta. Meu caro carcereiro, escrevo-lhe estas linhas em 6 idiomas. Mostre-as a pessoas competentes para que as leiam. Se não encontrarem nenhum erro, peço-lhe encarecidamente que mande dar um tiro de espingarda no jardim. Este tiro me informará que os meus esforços não foram vãos. Os gênios de todos os séculos e países falam línguas diversas, mas em todos eles arde a mesma chama. Oh, se soubesse que inefável felicidade experimenta hoje a minha alma, porque agora eu os posso compreender. O desejo do prisioneiro foi atendido. O banqueiro mandou dar 2 tiros de espingarda no jardim. Mais tarde, depois do 10º ano, o jurista ficou sentado, imóvel, à mesa, e lia somente o Evangelho. Parecia estranho ao banqueiro que um homem que assimilara em 4 anos 600 tomos eruditos gastasse um ano inteiro na leitura de um
único livro de fácil compreensão e pouca espessura. Depois do Evangelho, vieram a história das religiões e a teologia. Nos últimos 2 anos da reclusão, o encarcerado lia em quantidade enorme, sem nenhum critério. Ora ele se ocupava de ciências naturais, ora exigia Byron ou Shakespeare. Havia bilhetes seus em que pedia que lhe mandassem simultaneamente uma química, um compêndio de medicina, um romance e um tratado de filosofia ou de teologia. Suas leituras semelhavam algo, como se ele estivesse boiando no mar entre os destroços de um navio naufragado e, querendo salvar sua vida, se agarrasse convulsivamente, ora a um destroço, ora a outro. O velho banqueiro relembrava tudo isso e pensava: amanhã, às 12 horas, ele recuperará a liberdade. Pelo contrato, eu terei de lhe pagar 2 milhões. Se eu pagar, tudo estará perdido. Eu estarei definitivamente arruinado. 15 anos atrás, né? Ele não tinha conta dos seus milhões, mas agora tinha medo de se perguntar o que ele tinha mais, dinheiro ou dívidas. Jogos da bolsa imprudentes, especulações arriscadas e a impulsividade, da qual ele não conseguia se libertar, nem mesmo na velhice. Pouco a pouco, levaram à garra os seus negócios, e o ricaço orgulhoso, destemido e autossuficiente transformou-se num banqueiro de categoria mediana, que tremia a cada alta e baixa das ações. Maldita aposta! Balbuciava o velho, apertando nas mãos a cabeça em desespero. Por que aquele homem não morreu? Ainda está com 40 anos apenas. Ele me tirará os últimos recursos, se casará, gozará a vida, jogará na bolsa, e eu, como um mendigo, ficarei a olhá-lo com inveja e a ouvir dele, todos os dias, a mesma frase: eu lhe devo toda a felicidade da minha vida. Permita-me que eu o ajude. Não, isso é demais. A minha única salvação da bancarrota e da vergonha é a morte desse homem. Soaram as 3 horas. O banqueiro ficou atento. Na casa, todos dormiam e só se ouvia, atrás das janelas, o farfalhar das árvores friorentas. Procurando não fazer nenhum ruído, ele tirou do cofre-forte a chave da porta, que não fora aberta durante 15 anos, vestiu o capote e saiu da casa. O jardim estava escuro e frio. Chovia. Um vento áspero e gelado uivava no jardim e não dava sossego às árvores. O banqueiro forçava a vista, mas não conseguia distinguir nem a terra, nem as alvas estátuas, nem a ala, nem as árvores. Aproximando-se do lugar onde ficava a ala, ele chamou o guarda por 2 vezes. Não houve resposta. De certo, o guarda se abrigara do mau tempo e agora dormia em algum canto da cozinha ou do caramanchão. Se eu tiver coragem suficiente para executar o meu plano, pensou o velho, as primeiras suspeitas recairão sobre o guarda. Ele encontrou, tateando no escuro, os degraus e a porta, e entrou no vestíbulo da ala. Depois, tateando sempre, entrou no pequeno corredor e acendeu um fósforo. Aqui não havia vivalma, havia uma cama sem colchão, e num canto, a mancha escura de uma estufa de ferro. Os lacres na porta que dava para o quarto do prisioneiro estavam intactos. Quando o fósforo se apagou, o velho, tremendo de emoção, espiou pela janelinha. No quarto do prisioneiro ardia a chama baça de uma vela. Ele mesmo estava sentado diante da mesa. Só se viam as suas costas, os cabelos na cabeça e as mãos. Sobre a mesa, nas 2 poltronas e no tapete, espalhavam-se livros abertos. 5 minutos transcorreram sem que o prisioneiro se mexesse uma só vez. 15 anos de reclusão o ensinaram a permanecer perfeitamente imóvel. O banqueiro bateu na janelinha e o prisioneiro não respondeu às batidas com um movimento que fosse. Então, o banqueiro arrancou, com cuidado, os lacres da porta e introduziu a chave no buraco da fechadura. A fechadura enferrujada emitiu um som rouco
e a porta rangeu. O banqueiro esperava que, imediatamente, se ouvisse uma interjeição do espanto e passos, mas transcorreram uns 3 minutos, e atrás da porta tudo continuava silencioso como antes. Ele decidiu-se a penetrar no quarto. Diante da mesa estava sentado um homem que não se parecia com os homens comuns. Era um esqueleto coberto de pele, com longos cachos femininos e barba hirsuta. Sua tez era amarela, com matizes terrosos, as faces encovadas, as costas longas e estreitas, e a mão que sustentava a cabeça descabelada era tão fina e magra que dava arrepios olhar para ela. Nos seus cabelos já brilhavam fios de prata, e, olhando o seu rosto encovado de velho, ninguém acreditaria que ele tinha apenas 40 anos. Ele dormia. Diante da sua cabeça inclinada, na mesa, estava uma folha de papel, na qual estava escrita alguma coisa em letra miúda. Homem lamentável, pensou o banqueiro, dorme e, de certo, sonha com os seus milhões. E, no entanto, basta que eu segure esse semi-morto, atire-o na cama, abafe-o de leve com o travesseiro e a mais minuciosa diligência policial não encontrará sinal algum de morte violenta. Mas, leiamos, primeiro o que ele escreveu aí. O banqueiro apanhou o papel da mesa e leu o seguinte: Amanhã, às 12 horas, eu receberei a liberdade e o direito de comunicação com os meus semelhantes. Mas, antes de deixar este quarto e de rever o sol, julgo necessário dizer-vos algumas palavras. Em sã consciência e diante de Deus, que me vê, eu vos declaro que desprezo a liberdade, a vida, a saúde e tudo aquilo que nos seus livros é chamado os bens da vida. Durante 15 anos, estudei atentamente a vida terrena. É verdade que eu não via a terra e os homens, mas nos vossos livros eu sorvia vinhos aromáticos, entoava canções, caçava nos bosques cervos e porcos selvagens, amava mulheres. Beldades, leves como nuvens, criadas pela magia dos vossos poetas geniais, visitavam-me de noite e me sussurravam contos encantados que embriagavam a minha mente. Nos vossos livros, eu escalava os cumes do Elbrus e do Monte Branco, e via de lá como nascia o sol de madrugada, e, ao anoitecer, como ele inundava o firmamento, o oceano e os cumes das montanhas de ouro rubro. Eu via de lá os relâmpagos fendendo as nuvens por cima da minha cabeça. Eu via os campos verdejantes, os rios, os lagos, as cidades, ouvia o canto das sereias e a música das flautas dos pastores, sentia as asas de formosos demônios que vinham conversar comigo a respeito de Deus. Nos vossos livros, eu mergulhava em abismos sem fundo, fazia milagres, matava, queimava cidades, pregava novas religiões, conquistava reinos inteiros. Os vossos livros deram-me sabedoria. Tudo aquilo que a infatigavelmente humana criou durante séculos está comprimido no meu cérebro num pequeno novelo. Eu sei que sou mais sábio do que todos vós. E eu desprezo os vossos livros, desprezo todos os bens terrenos e a sabedoria. Tudo é mesquinho, perecível, espectral e ilusório, como a miragem. Podeis ser orgulhosos, sábios e belos, mas a morte vos apagará da face da terra, em igualdade com as ratazanas, e a vossa descendência, a vossa história, a imortalidade dos vossos heróis, serão congeladas ou queimadas junto com o globo terrestre. Vós enlouquecestes e tomastes o caminho errado, tomais a mentira pela verdade e a deformidade pela beleza. Vós ficaríeis admirados se, em consequência de circunstâncias imprevistas, nascessem nas macieiras e laranjeiras, em vez de maçãs e laranjas, sapos e lagartixas, ou se as rosas, de repente, começassem a exalar odores de cavalo suado. Assim, eu me admiro de vós,
que trocastes o céu pela terra. Não vos quero compreender. Para demonstrar-vos na prática o meu desprezo em relação a tudo o que é a vossa vida, eu renuncio aos 2 milhões com os quais sonhei em outros tempos, como se fossem o paraíso que hoje eu desdenho. Para me privar do direito a eles, eu sairei daqui 5 horas antes do prazo combinado, e, deste modo, quebrarei o trato. Tendo lido isso, o banqueiro repôs a folha na mesa, beijou a cabeça do estranho homem e, chorando, saiu da ala. Nunca antes, em tempo algum, mesmo após uma perda pesada na bolsa, ele sentira por si mesmo um desprezo tamanho como neste momento. Chegando em casa, ele se deitou na cama, mas a emoção e as lágrimas não o deixaram adormecer. No dia seguinte de manhã, os guardas vieram correndo, pálidos, e lhe comunicaram que viram o homem que vivia na ala se esgueirar pela janela para o jardim, dirigir-se ao portão e desaparecer. O banqueiro dirigiu-se imediatamente à ala e, diante dos criados, constatou a fuga do seu prisioneiro. Para não dar aso a comentários supérfluos, ele tirou da mesa o papel com a renúncia e, voltando para o seu gabinete, trancou-o no cofre forte. Fim do conto. Se você gostou dessa história, ajude o canal deixando seu like. Deixe nos comentários sua reflexão sobre o final e se inscreva para escutar os próximos contos. Até a próxima!